Trouxe a sua Bíblia, vamos abrir juntos lá em Hebreus capítulo de número 11. Estamos aprendendo em Hebreus 11, aprendendo sobre a fé. Eu vou começar aqui e hoje nós vamos ver a importância de nós termos fé, relembrando um pouquinho do que nós já vimos e indo além, nos aprofundando, na palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6. Irmã Dani, por que eu preciso de fé? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe, e o que mais? E que é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então, qual é a importância de nós termos fé? A fé agrada o coração de Deus. A irmã Dani falava no último culto, irmãos? Que a gente vem para a igreja querendo nos agradar, querendo ser agradados por Deus, A gente veio porque a gente precisa de uma cura, a gente veio porque a gente está buscando prosperidade, uma porta de emprego, porque a gente está buscando lá a transformação de um familiar, Minha mãe aceitou Jesus aonde? Num velório, no momento de dor, de luto, Ela buscou a Deus por consolo. Ela buscou a Deus pela família que estava destruída. Então nós chegamos na presença de Deus, irmãos, porque nós precisamos de algo, amém? Nem sempre nós temos aquele entendimento que eu preciso de Deus. Não, a gente precisa da cura, a gente precisa da prosperidade, a gente precisa de um milagre, a gente precisa de algo impossível, e a gente vem por causa disso. Só que quando a gente chega, a gente conhece esse Deus bom, maravilhoso, perdoador, aquele que nos ama, e não nos deixa, e não nos abandona. Esse amor, irmãos, nos faz permanecer. Esse amor nos atrai e aí nós passamos a querer corresponder ao amor de Deus. Não só ali sermos agradados por Deus, mas queremos o quê? Agradar a Deus com a nossa maneira de viver, agradar a Deus com a nossa vida, agradar a Deus com o nosso coração. Amém? E aí diz então que aquele que quer agradar a Deus, ele precisa de fé, crendo que Deus existe e crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? E agora nós vamos ver aqui que além de agradar a Deus, a fé, irmãos, nos dá acesso. Ao que a fé te dá acesso? Como uma porta. A fé te dá acesso ao quê? A algumas bênçãos. Amém? Então nós vamos aprender hoje a acessar as bênçãos de Deus através da fé. É impossível eu falar de bênção sem eu falar da maior de todas. Para você, qual é a maior de todas as bênçãos? Irmã Dani, é a minha salvação. Amém? Então a fé nos dá acesso à salvação. Vamos ver isso, irmãos? Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Então nós vamos ver que pela fé nós temos acesso à salvação. Pela fé nós somos salvos. Amém? Então qual é a importância da fé? Agrada a Deus. Qual é a importância da fé? Me dá acesso à salvação. Amém? Essa é a nossa busca, irmãos. Efésios, capítulo de número 2, versículo, irmãos, de número 8, diz assim, porque pela graça, o que a graça é, irmãos? É favor não merecido. Nenhum de nós merecíamos a salvação. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos do diabo, da desobediência, nós
Aí diz, pela graça sois salvos, recebem esse presente da salvação. E agora eu recebi, como é que eu acesso? Por meio da fé. Amém? Então a graça nos dá a salvação. Mas todo mundo, irmãos, é salvo? É isso? Jesus morreu só por quem está na igreja. É isso, irmãos? Não. Jesus morreu por todos. Aquele que o homem olha e diz, é uma rica pessoa. É uma pessoa boa, não faz mal para ninguém. Essa pessoa precisa de Jesus. Amém? Essa pessoa precisa da salvação, mesmo parecendo uma pessoa boa. Ela está desligada, ela está desconectada de Deus e ela precisa de Jesus. Amém? Aquela pessoa que é terrível, aquela pessoa que é malvada, aquela pessoa que é violenta, aquela pessoa que é capaz de fazer maldade contra criança, contra pessoas da própria família, contra mulheres, contra idosos, contra ali qualquer tipo de pessoa. Aquela pessoa também precisa de Jesus. E Jesus morreu por todos. O sacrifício de Jesus, irmãos, foi por toda a humanidade. Mas aí, Jesus morreu por todos. Agora todos são salvos? Não. Como é que nós acessamos aquilo que Deus fez por nós através de Jesus? Pela fé. É crendo, é aceitando, é recebendo, é sabendo que não há outro caminho, é sabendo que não há outro mediador. Então essa é a diferença, irmãos, entre nós e o mundo. Jesus amou a todos. Jesus se entregou por todos. Mas quem é salvo? Aquele que crê. Aquele que crê acessa a salvação. Aquele que crê, ele recebe essa graça, esse favor que não é por merecimento. Você está entendendo? Então diz aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom, é um presente dado por quem, irmãos? Dado por Deus. Amém? Então a salvação é uma dádiva, é um presente de Deus. E a fé para receber a salvação, irmãos, também é uma dádiva. Também é um presente concedido por Deus. E aí o versículo de número 9 fala assim, não vem de obras. Eu sou uma pessoa muito boazinha, eu vou conquistar a salvação. É por obras? É por merecimento? Algum homem sem Jesus, ele poderia ser salvo, ele poderia se salvar, irmãos, pelos seus méritos? Não. Então a Bíblia diz, isso não vem de obras, para que ninguém, o que, irmãos? Se glorie. Amém? Isso vem através de um presente, de uma dádiva de Deus, e nós acessamos por meio da fé. Vendo mais um versículo aqui, volta um pouquinho atrás agora, Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1, mais um versículo que fala que através da fé nós somos salvos. Fé em quem, irmã Dani? Em Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Amém? Então a fé nos leva a agradar a Deus e a fé nos leva a receber a maior de todas as dádivas, que é a salvação. Amém? Amém? Nós não lutamos apenas por coisas naturais, não lutamos apenas por coisas desta vida, porque nós sabemos que essa vida é momentânea e passageira. Nós trabalhamos por uma vida eterna. Amém? Nós trabalhamos pelo novo céu, pela nova terra, pela eternidade. Amém, irmãos? Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, Romanos 1,16, fala assim, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus, para quê, irmãos? Para a salvação. Para a salvação de todos. É isso, irmãos? Para a salvação de todo aquele que crê.
Amém? Até se você for ler João capítulo 3, no versículo de número 16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisa crer no Filho de Deus para ter a vida eterna. E ali em João capítulo 3 também fala, aquele que não crê já está condenado. Amém? Então antes de nós conhecermos o Evangelho, que é a boa notícia, nós estávamos como? Nós estávamos na incredulidade. E nós estávamos perecendo nas mãos de Satanás, sim ou não? O diabo estava, irmãos, pintando e bordando na nossa vida. Ele estava nos humilhando, nos envergonhando. Mas quando nós recebemos o Evangelho, que é a boa notícia, que boa notícia que o Filho de Deus se fez homem, recebeu um corpo preparado, inocente, puro, se manteve santo, entregou a vida dele, o sangue dele para nos salvar, e ele fez como um caminho entre a terra e o céu. Essa é a boa notícia, essa é a notícia de salvação, que quando nós recebemos Jesus, o Filho de Deus, nós nos tornamos, irmãos, filhos de Deus. Amém? Então esse Evangelho, essa boa notícia, faz o quê? Aí diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, para nos tirar do império de Satanás. De quem? De todo aquele que crê. Primeiro judeu, o povo que era de Jesus, né? Mas também gregos. Hoje aqui é nós. Todos aqueles que creem, então são filhos de Deus. Glória a Deus por isso, né, irmãos? E aí o versículo 17 fala, porque nele se descobre o Evangelho, né, irmãos? Porque ele é a palavra de Deus. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Nós fomos justificados. Jesus pagou a nossa conta. Jesus levou os nossos pecados. Jesus desfez com a condenação, com a separação, para que Ele ministrasse sobre nós a sua justiça. Amém? Amém. Então, aqui no Evangelho, nós descobrimos a justiça, os bens de Deus para nós. Aí fala assim, ó, de fé em fé. Como está escrito, o que, irmãos? Mas o justo viverá. O que, irmãos? Pela fé. Amém? Então nós entendemos aqui que a primeira bênção que a fé nos dá é a salvação. Irmã Dani, aceitei Jesus de coração. Irmã, agora eu sou filho de Deus. Agora eu guardei a fé e nunca mais eu vou usar para nada. É assim? O que diz aqui? Que nós temos que viver de fé em fé. Eu recebi a fé para ser salvo. Eu recebi a fé para me tornar um filho de Deus. Eu recebi a fé para acessar a vida eterna. Agora eu preciso continuar, irmãos, vivendo de fé. E depois que eu aceitei, qual é o próximo passo? Que eu preciso de fé. Olha só o que diz aqui, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, Marcos, capítulo de número 16. Qual é o próximo passo da fé? Depois da salvação, aceitei Jesus. Agora eu sou de Deus. O que eu preciso? Marcos 16. Você viu, né? Que nós vivemos de fé em fé. É como se fosse degraizinhos. É como se fosse passos, né? Cada vez que eu tenho fé, eu tomo um passo. Eu conquisto algo, eu acesso algo. Que agora, irmã Dani, que eu preciso, depois que eu aceito
aceitei a salvação, depois que eu aceitei a Jesus, Marcos capítulo 16, bem conhecido, versículo 16, fala: quem crer e for batizado, crer, e depois do crer, precisa de fé para quê? Para passar pelo batismo das águas. Amém, irmãos? Você que é da Igreja da Graça, você sabe que o pastor ele não batiza sem fazer um cursinho, sem fazer uma preparação. Amém? Quem batizou aqui na Igreja da Graça fez cursinho? Deixa eu mandar ele ver. Irmã, eu fiz o cursinho. No cursinho, irmãos, nós aprendemos pelo menos 6 bênçãos que nós recebemos na hora do batismo. Amém? Amém? Então, quando você crê, Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, qual é o próximo passo, irmãos? É ter fé para batizar. Precisa passar pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é o testemunho público da tua fé. Eu dava um cursinho agora no domingo e eu falava, é igual um casamento. Amém? Eu amo tanto o pastor Moisés, que há 18 anos atrás eu casei perante os juízes, a lei, né, as autoridades dos homens, e eu casei diante dos meus familiares, diante da nossa igreja lá em Passo Fundo. Então aquela festa, aquela cerimônia foi um testemunho público. Eu sou dele e ele é meu. Amém, irmãos? Então o batismo é como se fosse ali um casamento, amém? Da igreja e do noivo que é Jesus Cristo. E assim quando nós casamos, né, nós temos direitos e deveres, também com o nosso Deus é a mesma coisa. Nós temos direitos e nós temos deveres. E só por você ter fé de batizar, você recebe no mínimo 6 bênçãos. O despojamento do corpo do pecado, a circuncisão do coração, a ressurreição, né, do novo homem para andar em novidade de vida. Então é importante, irmãos, é importante aquela pessoa que tomou a decisão por Cristo também tomar a decisão, por quê? Por batizar. Porque diz, aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer, e que diz a Bíblia, será o que, irmãos? Condenado. Então a incredulidade nos mantém na condenação. A incredulidade nos mantém nas mãos de Satanás. A incredulidade nos mantém nas mãos do diabo. Amém? Então eu acessei a salvação por meio da fé, mas há o mandamento, né? Que mandamento é esse? Batizar-se nas águas. Então eu preciso crer e obedecer a palavra de Deus. O pastor diz, naquele ato de segundos, né? Ele só mergulha e ele já levanta. Naquela atitude de segundos, a pessoa pela fé já acessa essas 6 bênçãos na hora do batismo. Amém? Qual é o próximo passo? É vivendo pela fé. É de fé em fé. Irmã, aceitei Jesus como Salvador, batizei nas águas. O próximo passo, irmãos, é buscar o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí tem pessoas que estão há anos na igreja, né? Irmã Dani faz 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu já conheci gente, irmãos, de mais de 30 anos na igreja, achando que o batismo no Espírito Santo era um dom, aonde uns falavam em línguas, eram batizados e outros não eram batizados. Irmãos, o Espírito Santo é para todo aquele que crê. Amém? O falar em línguas é para todo aquele que é batizado no Espírito Santo. É para todo aquele que recebe o Espírito Santo. O dom que a Bíblia fala é a variedade de línguas ou o interpretar as línguas. Mas o falar em línguas é para todos. Você pode ler Atos, capítulo de número 2, sobre a descida do Espírito Santo. Estavam 120 pessoas sentadas ouvindo a pregação de Pedro. E a palavra de
Deus diz que o Espírito Santo desceu e diz que todos, quer dizer que os 120, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Amém? Então nós precisamos, como igreja de Cristo, receber o Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo de que maneira? Nós recebemos o Espírito Santo de que maneira, irmãos? Pela fé. Amém? Nós estamos estudando. É pela fé. Olha só o que diz aqui em Atos 19. Atos, capítulo de número 19. Atos, capítulo 19. O que nós vimos ali em Romanos 1? O justo viverá pela fé. Ou seja, a fé traz vida. A fé é vital. Vital para a salvação. Vital para a pessoa crer e não perecer. Vital para receber o Espírito Santo. Amém? Então a nossa vida é assim, irmãos. De fé em fé. Crescendo, andando, vivendo, por meio do quê? Por causa da fé. Amém? Atos, capítulo de número 19. Aqui o apóstolo Paulo, ele chega nesse lugar, aqui em Éfeso, e aí diz assim no versículo 2. Atos 19, versículo 2. E disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo Quando é que nós recebemos o Espírito Santo, irmãos? Quando nós cremos. Amém? Então, como é que nós recebemos o Espírito Santo? Por meio da fé. Quem já foi curado aqui? O que acontece? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu o Evangelho, você ouviu a boa notícia, que Jesus já levou as dores, as enfermidades, que Jesus Cristo te dá saúde, e aí você crê. Você tem a certeza que é isso que Deus quer para você, que é uma dádiva, um presente de Deus para você. E aí o que você faz? A cura é minha, eu já estou curado, eu já estou sarado pelas feridas, pelas pisaduras de Jesus. Aquele que não mexia o braço começa a mexer, começa a levantar, começa a dizer glória a Deus, Deus deu cura, Deus deu vida para o meu braço, começa a fazer o exercício da fé, e quando vê, está mexendo sem doer. E quando vê, aquele braço que levantava um pouquinho, vai levantando mais, e a pessoa é curada pela fé. Sim ou não, irmãos? A mesma coisa é para receber o Espírito Santo. Nós encontramos a palavra, nós encontramos a promessa. O que Jesus disse? Eu vou para o Pai, João 14, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Ele falou, é necessário eu ir, porque se eu não for, ele não vem. Jesus já foi ao céu, sim ou não? Já foi ao céu, irmãos. Ele está à direita de Deus. Ele já enviou o Espírito Santo. Lá em Joel fala
intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos o que orar, o Espírito Santo nos ensina a orar. Amém? Amém. Mas para receber o Espírito Santo, eu preciso crer. Amém? O apóstolo Paulo, ele perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Lá em Romanos, diz: como crerão se não há quem pregue? Eles falaram: como é que nós vamos crer em algo que nós não ouvimos? Como é que nós vamos crer em algo que nós não conhecemos? A pessoa que quer ser batizada no Espírito Santo, irmãos, ela tem que procurar conhecer. Tem que pegar e ler livros que ensinam sobre o Espírito Santo. Tem que pegar a Bíblia, irmãos, pegar um caderninho, estudar os textos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Porque a fé, ela vai vir pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero receber o Espírito Santo, eu vou precisar de fé para isso. Então eu vou estudar a palavra, eu vou aprender a palavra, amém? Eu preciso de cura. Para mim acessar a cura, eu preciso o quê? De fé. Como é que eu vou crer se eu não ouvir? Como é que eu vou crer se eu não conhecer a vontade de Deus a respeito do meu corpo, a respeito da saúde, a respeito da cura? Então eu vou estudar a palavra de Deus. Eu estudando, eu me aprofundando na palavra de Deus, a fé sobre aquele assunto vai vindo ao longo, irmãos, no nosso coração. Amém? E eles falaram, né? Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E aí o versículo de número 13, né? E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, o batismo para o arrependimento, né, irmãos? E aí o versículo de número 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, a quem, irmãos? Jesus Cristo. Então ele falou: ó, João Batista, ele veio para preparar. João Batista apontou para a vinda de Jesus. Jesus, ele já veio. E aí diz: e os que ouviram, crendo, né, em Jesus, foram batizados em nome do Senhor Jesus. O batismo agora para a salvação. E aí o versículo 6 diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Amém? E aí a pessoa diz assim: ai, irmã Dani, é que eu estou assim uma semana, um mês, um ano na igreja. Ai, irmã Dani, faz pouco tempo, 2 anos, 3 anos que eu estou na igreja. Irmãos, Paulo pregou para eles. Eles foram batizados, né, em nome de Jesus. E na mesma hora que eles foram batizados, o apóstolo Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Amém? E eles recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas. Olha como é importante ter fé. O que a fé é, irmãos? A fé é a certeza. A fé é o firme fundamento. Quando uma pessoa começa a buscar o Espírito Santo, quando a pessoa começa a buscar uma das bênçãos, das dádivas que Deus promete, o diabo, ele tenta trabalhar onde, irmãos? Na dúvida. Ai, mas tu está tão pouco tempo na igreja. Aí você vai falar: diabo, tu é mentiroso. Eu vi lá em Atos 19, eles receberam o Evangelho, eles batizaram nas águas e eles já receberam o Espírito Santo. Basta eu crer, eu estou apto para receber o Espírito Santo.
Amém? Amém. Aí a pessoa começa a buscar o Espírito Santo e o diabo fala assim, ai, mas tu é falho. Deixa eu perguntar aqui, irmãos, quem é falho? Ó, pergunta aí. Tá olhando, perguntando? Ó. Amém, irmãos? Amém. Todos nós somos falhos. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar nas nossas fraquezas. Se você tem fraqueza, se você está buscando a Deus, se você precisa de ajuda, você está apto para receber o Espírito Santo. Basta você crer. Ai, irmã Dani, mas se eu estiver buscando o Espírito Santo e eu começar a falar em línguas e eu estiver imitando o pastor, o obreiro, ou irmã Dani, se eu estiver buscando o Espírito Santo, irmã, e eu receber demônios, porque tem pessoas que recebem demônios e falam em outras línguas. Ei, calma! O que a palavra de Deus fala? Que se uma pessoa pede para o pai o pão, o pai vai dar uma pedra? É isso? Se uma pessoa pede para o pai um peixe, o pai vai dar uma serpente? Não. A Bíblia diz no mesmo texto, assim também dará Deus o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se você está buscando a Deus, se você está buscando o Espírito Santo de Deus, se você está vivendo na palavra de Deus, se você está vivendo em santidade, não deixe o medo entrar no teu coração. Amém, irmãos? Amém. Mas nós precisamos crer. E para nós crer, nós temos que conhecer a palavra. E para crer, nós precisamos estar fundamentados. Aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Amém? O Brian estava cantando louvor hoje, né? Um louvor até com palmas. E estava falando, hoje você pode receber o Espírito Santo. Parece loucura. Sexta-feira é dia de cura, de libertação. É ou não é? Mas é algo impossível para Deus? Não. Já vi gente ser batizada no Espírito Santo escovando dente. Sabia? Já vi gente ser batizada no Espírito Santo orando, andando na rua. Já vi gente ser batizada no Espírito Santo em casa. Já vi gente sendo batizada no Espírito Santo na igreja. Amém, irmãos? Mas basta nós crermos. O Espírito Santo é uma necessidade. E eu recebo o Espírito Santo mediante a fé. Fui salvo, batizei, recebi o Espírito Santo. E agora, irmã Dani, agora eu estou no céu, agora eu estou no paraíso. Não. Agora nós vamos ter que continuar, irmãos, andando e vivendo por fé. Amém? Uma pessoa salva, uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela passa por tentações, ela passa por lutas no seu corpo. Amém? Você é batizado no Espírito Santo, você fica doente. Fica ou não fica? Pega resfriado, fica com dor de garganta. A gente fica doente, né, irmãos? Por quê? Porque a gente é carne. Mas nós vamos aceitar? Não, nós vamos viver pela fé. E por meio da fé nós vamos receber o quê? A cura também para o nosso corpo. Agora falando de cura, vamos ver aqui Tiago. É depois de Hebreus, né? Você tinha aberto ali em Hebreus. Pouquinho depois de Hebreus, você vai encontrar Tiago. Tiago, capítulo 5. Quem veio aqui hoje para ser abençoado, levanta a mão assim. O que precisa para ser abençoado? A fé, precisa crer. Lá em Hebreus 11, se eu não me engano, versículo 2, fala que pela fé os antigos alcançaram testemunho. Amém? Então é pela fé, né, irmãos, que nós alcançamos, acessamos a Deus e as bênçãos de Deus. Olha como a fé é importante. Tiago, capítulo 5, versículo de número 14, fala assim, ó:
está alguém entre vós doente? Para um pouquinho e olha para a irmã Dani. A Bíblia foi escrita para o justo ou para o ímpio? Para a igreja ou para o mundo? A Bíblia foi escrita para a igreja. Amém? Então, o Tiago, ele está falando para quem? Para a igreja. Ele está falando para a igreja. Ei, tem alguém entre nós aqui doente? Eu vou perguntar, mas você não me responde. Tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que chegou com uma dor, um mal-estar, uma doença? Irmã Dani, eu estou doente. Irmã, o médico disse que eu tenho diabetes. Eu tenho que cuidar, controlar, eu tenho que tomar remédio. Irmã, é uma luta contra essa doença. Irmã, eu tenho problema de colesterol alto, colesterol baixo. Irmã, eu tenho problema de pressão, tomo remédio para pressão alta, remédio para pressão baixa, né? Então, a pergunta é, tem alguém aqui entre nós? Tem alguém na igreja de Jesus que está doente? Irmã, graças a Deus, eu não. Amém, glória a Deus. Mas tem alguém entre nós doente? Irmã, tem. Como agir? Como proceder? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, no nome do Senhor. Amém? Daqui a pouquinho mais eu vou chamar você na frente do altar. Daqui a pouquinho mais o obreiro Brian vai ungir você com óleo sobre essa palavra. Irmão, eu cheguei aqui doente. Você vai receber o óleo, você vai receber a unção, você vai crer nesta palavra. Amém? E aí o versículo de número 15, fala assim, ó. E a oração o que, irmãos? Da fé. A oração da fé, da determinação, a oração crendo, salvará o doente. Salvará do quê? Da sua doença. Salvará do quê? Da sua enfermidade. Mas não só disso, né? E diz, e o Senhor o levantará. E olha como a bênção é completa. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão o que, irmãos? Perdoados. Então a oração feita com fé na palavra, no que está escrito, levantará o doente, o sarará da sua doença, da sua enfermidade. E se ele tiver cometido pecados, estiver longe, distante de Deus, se arrepender e pedir perdão, Deus vai perdoar os pecados, a comunhão com Deus vai ser restaurada mediante a oração da fé. Amém? Então, antes agora de nós fazermos a oração, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo de número 9. Aqui em Mateus, irmãos, capítulo 9, nós estamos vendo, né, como acessar as bênçãos de Deus. Então, eu acesso a salvação por meio da fé. Eu sou batizado quando eu creio. Eu sou batizado por fé, crendo que aquilo que Deus falou é verdade. Eu recebo o Espírito Santo por meio da fé. Eu sou curado através da oração, através ali da unção, né, com o óleo, crendo na oração da fé. E olha só o que diz aqui, irmãos, a fé como um meio para receber a cura. Eu vou ler 2 versículos, aí você lê o restante em casa. Esses 2 versículos que eu vou ler, irmãos, são de curas diferentes. Amém? A primeira cura é sobre aquela mulher hemorrágica. Ela estava sofrendo há quanto tempo, irmãos? 12 anos. Ela estava perdendo sangue.
os homens puderam ajudar aquela mulher? A Bíblia diz, ela gastou tudo que ela possuía, com médicos, com tratamentos, e nada surtiu efeito. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus, e ela saiu de casa determinada. Ela disse, se eu só tocar nas vestes de Jesus, isso basta, eu vou ser curada. E ela foi, e ela tocou. E aí, olha só o que diz o versículo 22. Mateus 9, 22 diz: e Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente, o que diz a Bíblia, irmãos? A mulher ficou sã. A mulher ficou curada. Como é que ela foi curada? Pela fé. Amém? Agora nós vamos ver um outro problema diferente. Essa mulher estava sofrendo há muito tempo, perdendo sangue, com hemorragia. Homem nenhum pôde ajudar. Agora nós vamos ver a cura de 2 cegos e um mudo. Diferente. Sim ou não? O que é mais difícil? Hemorragia ou cegueira? Cegueira, né? Ou falar, né? Ou dar voz ao mudo. O que é mais difícil? Às vezes a gente tenta complicar. Eu estou com uma dor de cabeça. Não, mas Deus cura a dor de cabeça. Eu estou com uma unha encravada. Não, mas Deus cura a unha encravada. Irmã Dani, mas a diabetes já faz muito tempo que eu fui diagnosticar. Irmã Dani, mas a pressão alta, a pressão baixa, irmã Dani, isso não é de hoje. Minha mãe teve, minha avó teve. Olha a gente colocando empecilho, irmãos. Olha a gente colocando empecilho. Uma dor de cabeça, Deus cura. Irmã, mas enxaqueca, assim, é uma dor de cabeça mais forte, mais intensa. É crônico, irmã Dani. Irmãos, Jesus curou pela fé. Através da fé, Jesus operou na vida dessa mulher. 12 anos sofrendo. Bastou a fé para ela ser curada. Esses 2, depois vocês podem ver, esses 2 cegos e um mudo, olha só o que Jesus disse, versículo 29. Versículo 29, tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa. Como é que vai acontecer? Segundo a tua fé. Se tu crer, vai acontecer. Se tu não crer, você está entendendo, irmãos? Como é que Deus vai operar? Por meio da fé. E o versículo 30. E os olhos se lhe abriram. Amém, irmãos? Amém. E os olhos se lhe abriram. Os 2 cegos tiveram os olhos abertos, porque eles creram em Jesus Cristo. Não importa se você está passando por um problema pequeno, não importa se você está passando por um problema grande, a palavra de Deus nos garante. Se você crer, você verá a glória de Deus. Quem entendeu? Quem vai tomar posse da bênção? Quem vai acessar a Deus e as bênçãos de Deus? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos?